50 anos antes da Revolução de Outubro, o escritor Fyodor Dostoiévski ficou chocado ao ouvir de um parente sobre o assassinato de um estudante por motivos políticos. O impacto dessa notícia foi tão profundo que ele acabou usando o incidente como inspiração para modificar um romance psicológico que estava escrevendo sobre as contradições morais do ateísmo. Graças à sua mudança, surge uma de suas obras mais aclamadas e obscuras: Os Demônios. Tudo começou em 1869, quando Sergei Nechayev publicou seu Catecismo do Revolucionário, com a bênção do filósofo Mijaíl Bakunin, um manifesto polêmico que ainda é publicado hoje, agora com o subtítulo O Livro Amaldiçoado da Anarquia. Desde sua divulgação nas redes do submundo, foi adotado como uma Bíblia por grupos extremistas e anarquistas, até mesmo na era moderna. Além de ser um revolucionário, Nechayev era um fanático e sua posição radical de "os fins justificam os meios" encontrou eco nas pequenas células nihilistas da época, que já haviam atentado contra a vida do czar, entre outros atos de subversão. Atualmente, Nechayev é lembrado como o primeiro terrorista, não por ações que resultaram na morte de multidões, mas especialmente por sua influência histórica ao deixar por escrito o suposto objetivo de um verdadeiro revolucionário em resolver a luta de classes destruindo a sociedade e o Estado, mesmo que isso exija táticas terroristas. Além disso, esse agitador exigia que seus seguidores abrissem mão de todos os desejos materiais em prol de uma causa superior, a causa revolucionária. No entanto, a história já nos ensinou que o fanatismo e paranoia muitas vezes caminham lado a lado. Para cada aliado que Nechayev recrutava para sua causa, ele via também um espião, um infiltrado ou um possível delator. Quando Nechayev e seus seguidores assassinaram um companheiro que suspeitavam ser um traidor, a notícia abalou a sociedade russa, e Dostoiévski sentiu a necessidade de escrever um romance satírico que alertasse sobre o problema mais urgente de nosso tempo. Talvez de todos os tempos. Dostoiévski se inspirou em Nechayev para dar voz e forma ao personagem Piotr Stepanovich Verjuvensky, um dos personagens principais do romance. Verjuvensky é um agente provocador que retorna do exterior à pequena cidade onde seu pai vive para preparar o cenário e desencadear a reação em cadeia necessária para realizar a grande obra e dar à humanidade a liberdade de se organizar socialmente na realidade, não apenas no papel. Com o apoio de um punhado de simpatizantes, Verjuvensky se intromete em todos os estratos da comunidade, buscando amizade tanto com a aristocracia burguesa quanto com a classe trabalhadora, a fim de manipular mais facilmente os fios do descontentamento social. De acordo com a abordagem de Dostoiévski, os demônios não são os seres humanos de sua obra, mas sim essas ideias provenientes do exterior que acabam possuindo a consciência humana, ou seja, todos esses ismos importados do Ocidente, como liberalismo, socialismo, nacionalismo, etc., ameaçando destruir a identidade cultural russa. No entanto, a falta de experiência e argumentos para combater a propagação das ideias progressistas torna a comunidade suscetível ao plantio e à colheita de uma nova consciência social. No entanto, qualquer dano poderia ser evitado permitindo que essa colheita de ideias ocorresse gradualmente, para ser analisada e debatida dentro do contexto de uma sociedade rural, como era a Rússia do século XIX. Mas Verjuvensky e seu círculo exigiam uma mudança imediata, ou seja, uma revolução rápida e violenta, sempre dispostos a pagar o preço, mesmo que fosse de 100 milhões de cabeças, para alcançar seu objetivo, a igualdade completa. Eles apenas precisavam aproveitar certas oportunidades em que os sintomas do descontentamento social surgissem. Como se chega à igualdade completa de classes? Verjuvensky pergunta ao seu antagonista, o aristocrata Nikolai Vsevolodovich Stavrogin. Para alcançar esse objetivo, seria necessário organizar a obediência, um dos pilares do totalitarismo imposto pelo regime de Stalin. O mais impressionante são os paralelos entre a proposta central de um personagem fictício como Verjuvensky e as políticas que caracterizaram a Revolução Cultural de Mao e a sociedade agrária de Pol Pot um século depois. É importante esclarecer que Os Demônios não é uma crítica direta ao socialismo, mas sim ao fanatismo oriundo dele. Dostoiévski escreveu seu romance do ponto de vista de um homem mais velho e já experiente, que havia vivido sua própria época de idealismo acalorado quando participava de discussões em grupos onde as teorias liberais polêmicas da época eram debatidas. Nesse passado é conhecido, ele foi preso e condenado à morte, mas a sentença foi alterada e ele foi exilado para a Sibéria, devendo realizar trabalhos forçados. No entanto, para Dostoiévski um dos problemas está nas promessas e políticas introduzidas por uma sociedade progressista, pois estas sempre geram espaço para a miséria.
Assim como aconteceu em nossa história, dentro do mundo dos demônios, os personagens anseiam em destruir ou rebaixar a cultura e a inteligência, pois a inteligência gera ao brilhantismo e o brilhantismo ao nepotismo e isto não pode ser tolerado, sendo preferível uma sociedade, ou mesmo um mundo, em que a inteligência é precária e a alta cultura foi varrida. Afinal, a ótica revolucionária acredita que a ânsia pela cultura é uma ânsia apenas aristocrática, assim como a família e o amor trazem consigo o desejo de propriedade. Sendo assim, é necessário destruir tudo. Provavelmente, seria surpreendente para Dostoiévski se ele soubesse que quase 50 anos após a publicação de Demônios, o mundo testemunharia a ascensão ao poder Piotr Stepanovich Verjuvensky de carne e osso. Seu nome era Vladimir Lenin, e, assim como o próprio Verjuvensky, Lenin era filho de um pai liberal que, quando jovem, sucumbiu ao apelo da esquerda radical perseguido por sua atividade política. O jovem conhecido na época como Vladimir Ilyich Ulyanov fugiu do país, viajou o mundo fazendo amigos e aliados nas redes socialistas europeias. Quando a Grande Guerra começou em 28 de julho de 1914 e o Império Russo de Nicolau II declarou guerra às potências centrais, os movimentos socialistas ficaram à margem do conflito, por um tempo. No início de 1917, diante da crescente escassez de recursos e das péssimas condições de vida causadas por um conflito interminável, o descontentamento do povo russo se aprofundou. Curiosamente, foi uma manifestação de mulheres que desencadeou a Revolução de Fevereiro, levando à abdicação do czar Nicolau II. Em efeito, Lenin aproveitou a oportunidade dado o contexto de uma sociedade jogada ao caos e um governo provisório bastante fraco, como está em Os Demônios, e acabou voltando do estrangeiro para encabeçar a revolução desde baixo, pois, depois de tudo, os bolcheviques não eram mais que uma minoria entre os numerosos grupos da esquerda que formavam o Congresso dos Soviéticos. Mas Lenin era um agitador e soube mover suas peças para forjar alianças e aumentar os números do seu partido, começando por capitalizar sobre os erros e equívocos do governo liberal para agitar as massas. Embora Verjuvensky e sua contraparte real, Sergei Nechayev, fossem considerados irrelevantes demais para serem levados a sério pela sociedade, o início da era industrial, o crescimento do militarismo e as novas forças emergentes no tabuleiro do poder despertaram os setores camponeses e trabalhadores em grande parte da população mundial. Mas por que esses experimentos falharam em alcançar objetivos tão nobres quanto a igualdade de classes, a abolição da propriedade privada e a distribuição dos meios de produção? Uma possível resposta pode ser encontrada no próprio Stavogrin, o rival de Verjuvensky em Demônios, que afirma o seguinte, parafraseando um de seus seguidores: nenhum povo jamais organizou-se devidamente sobre os princípios da razão e da ciência. O socialismo, por virtude de sua própria essência, deve ser ateísta, pois declara, desde o início de suas linhas, que é uma instituição ateia e que estrutura cuidadosamente seus princípios exclusivamente na razão e nas ciências. Esse seguidor, Schatto, também argumenta que a ciência e a razão sempre desempenharam um papel secundário e submisso na vida das nações, lançando a pergunta, então, de qual seria a principal força capaz de influenciar e mover as massas, consequentemente as sociedades, povos e países? Stavrogin vai explicar que essa força recebeu diferentes nomes e roupagens, mas que essencialmente é a mesma, o princípio estético e moral pela busca de um Deus. Stavrogin acredita que a finalidade de todo o movimento por trás de uma nação ao longo de sua existência é unicamente buscar seu próprio Deus, e tendo na fé dele como único e verdadeiro Deus, pois Deus é uma personalidade sintética de todo o povo, tomado do princípio ao fim. Sendo assim, nunca teria ocorrido que todas as nações, ou pelo menos uma grande parte delas, tivessem um mesmo Deus em comum, pelo contrário, já que o indício destrutivo das nacionalidades é quando os deuses começam a ser comuns e iguais. Quanto Dostoiévski nos revela não apenas sobre o inevitável colapso interno de uma superpotência como a União Soviética, mas também sobre a raiz de um problema contemporâneo, como o conflito com organizações fundamentalistas em todo o mundo, na existência de uma sociedade sem religião, ou seja, sem uma compreensão do que é o bem e o mal.